Bom, vamos estudar hoje a última lição do terceiro trimestre de 2024, lição número 13, com o título Esther, a portadora das boas novas. O texto áureo da página 2, ele diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Bom, a história que nós estamos acompanhando do livro de Esther é a história do ódio anormal que existe contra o povo de Israel. Lembrando que entre os povos antigos, Israel ele era o único que não seguia a religião da Babilônia, aquela religião de invocação ao mundo dos mortos, de acreditar que você pode influenciar no mundo dos mortos e os mortos influenciar no nosso mundo. Todos os outros povos, desde indianos, e até hoje, né, os indianos continuam, budistas, os incas, astecas, maias, todos os povos. Então Israel, ele era um problema, porque também aquelas religiões falavam em muitos deuses. Israel falava na existência de um só Deus, né, que não tem uma forma humana, não tem uma estátua para nós reverenciarmos ele, temos que nos aproximarmos dele por fé. Então, nesse momento de ódio contra os israelitas, a última lição vai mostrar os israelitas sendo vitoriosos. E nós vamos aplicar, né? Sugiro a vocês que apliquem aos seus alunos o que está acontecendo nos dias atuais. Nós sabemos que, por fim, Israel será vitorioso, e essa vitória virá principalmente, né, por eles chegar a um determinado momento que eles vão reconhecer Jesus como Salvador. E o que nós temos visto dessa nação na história e nos dias atuais é uma grande evidência de que Deus realmente opera neste mundo, né? Ele tem, podemos dizer, dois povos. Um que é um povo que está organizado em um país, uma sociedade, em uma terra específica, que é Israel, aquele ali dá um testemunho de Deus, e um outro povo que está vivendo espiritualmente nas nações, que é a igreja. Esse povo de Israel, ele, para poder habitar numa terra, ter uma lei, ele tem que se envolver em guerras, infelizmente tem que matar, às vezes morrer na batalha, né? Já a igreja é completamente diferente, é um povo espiritual, ok? Então aqui vai ser a tentativa de exterminar o povo fisicamente, o povo de Israel, e eles reagindo àqueles que planejaram matá-lo, né? A verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Vamos dizer, na última lição estudamos exatamente, na lição 12, a mudança da humilhação para a honra. E hoje, vamos dizer, a angústia em júbilo, ou seja, saiu uma nova lei dizendo: vocês podem se defender. Porque antes o exército persa estaria, né, contra os judeus. E agora esse exército ele vai proteger, porque aquela lei saiu, ela está espalhada pelo mundo, né, pelo mundo persa. A nova notícia não era tão fácil de chegar a todos, tinham pessoas que estavam se preparando, vai chegar o dia de nós destruirmos os judeus. Então, essa lição agora vai focar na nova ordem do rei. Na página 3, a leitura bíblica em classe tem trechos do livro de Esther, capítulo 8, versículo 4 a 8, capítulo 9, versículo 29 a 31, e capítulo 10, versículo 1 a 3. O versículo 4 diz: estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos,
ela colocou tantas coisas, né? Nós vemos que o rei estava apaixonado por ela, amava ela, certamente era uma mulher prudente. A conclusão da lição vai ser exatamente de uma mulher prudente, uma mulher diferente, vai citar mulheres especiais na história, né? Então ela coloca uma série de coisas para o rei, né? E diz, se todas essas coisas são verdadeiras, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. E no versículo 6, na página 4, porque poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. O que significava isso? Significava que a primeira lei que ele colocou para matar os judeus não poderia ser revogada, mas agora eles vão escrever uma lei dizendo que os judeus podem se defender e o exército persa, né, as autoridades vão estar ao lado dos judeus. O capítulo 9 de Esther diz: depois disso escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar em segunda vez esta carta de Purim. Purim, nós vamos ver a expressão hebraica que vem de sorte, como Amã tinha lançado sorte para depois determinar a morte dos judeus, e essa expressão se tornou então a referência a esse período, né? E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o capítulo 10, versículo 1 a 3, que diz: depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Mardoqueu, ele será uma espécie de José do Egito. Assim como José se tornou o segundo em poder no Egito, tá bom? Depois Daniel se tornou o terceiro, né? Diz que seria dado a ele ser como o terceiro dominador. Havia dois imperadores lá na Babilônia naquele período, que era Nabonidos e Belsazar. Então Daniel foi o terceiro, mas vamos considerar, era o segundo também, e Mardoqueu. Então isso mostra o compromisso de Deus com os fiéis, porque vem desde Abraão. Deus prometeu a Abraão, pela sua fidelidade, por ele ter deixado toda aquela religião pagã e ter se comprometido a ensinar os seus filhos a seguirem a Deus. Então Deus firmou um compromisso com ele, e esse compromisso se mostra na vida de diversos homens, assim nesses três exemplos que eu citei para vocês, ok? Pois bem, agora na introdução do nosso material, na página 5, diz:
O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Ou seja, além dela conseguir a punição de Amã, agora ela precisava conseguir uma maneira de fazer com que a lei que o rei determinou, que eles tinham por tradição na Pérsia, algo que o rei determinava, não podia voltar atrás. Então ele não podia desfazer a lei, ele podia emitir então uma nova ordem, uma nova lei permitindo a defesa aos judeus. O capítulo 1 diz o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, é o último mês do calendário judaico. No nosso calendário equivale normalmente a fevereiro-março, entre fevereiro e março de nosso calendário. Uma pausa aqui para explicar a vocês por que o calendário judaico fica assim, por exemplo, entre fevereiro e março, esse mês de Adar. Vocês sabem que a Páscoa bíblica, que os judeus seguem até hoje, tem ano que ela cai no mês de março, tem ano que ela cai no mês de abril. Por que disso? Porque o calendário judaico ele é um calendário lunar. Então, de 3 em 3 anos, eles têm que fazer um ajuste. Ou seja, eles acrescentam mais um mês. Então, eles têm o 13º mês, que é também chamado de Adar. Ok? Então, se você for olhar, em 2 anos, um exemplo, né? Ano de 2022, 2023, cai no mês de fevereiro. O ano de 2024 já cai no mês de março, porque eles têm que compensar pela perda da diferença do calendário lunar para o calendário solar, eles têm que compensar, botar um 13º mês. Não? Porque senão, como o calendário dele, Deus determinou que iniciasse sempre na primavera, lá no hemisfério norte, sendo que abril, quando começa, para nós aqui, é outono, né? Mas Israel está no hemisfério norte, então lá é primavera. Como o calendário tem que começar sempre na primavera e ao mesmo tempo ele é um calendário lunar, ele perde cerca de 10 dias por ano, né? Tá bom? Então, voltando 10 dias por ano, chegaria num período que estaria caindo, né? No verão, no outono e no inverno, iria mudando de tempo em tempo. Então, de 3 em 3 anos, eles acrescentam mais um mês. Por isso que você vai sempre ver assim, nos calendários judaicos, em relação ao nosso calendário, ele não cai sempre no mesmo mês. Tá bom? Então, o mês de Adar, no calendário judaico, ele cai no nosso calendário entre fevereiro e março. E prossegue. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. Isso incluiria até a Judéia, a terra de Canaã, que haviam muitos povos vizinhos, né, que ainda existiam, filisteus. Nesse período, os israelitas do norte, que eram chamados de samaritanos, eles normalmente se colocavam contra os judeus. Nós estamos aqui no ano 480, no Império Persa, mas quando chegar o ano 330, em que o imperador grego Alexandre Magno ele for fazer guerra contra os persas, ele vai passar pela Judéia e ele pede ajuda. Os judeus não ajudam ele, porque eles dizem, olha, nós temos uma aliança com os persas e nós não podemos ajudar vocês, nós vamos estar traindo eles. E o Alexandre falou, olha, eu vou punir vocês na volta, né? Os samaritanos falaram para Alexandre, olha,
quero dizer para você que alguns dizem que nós somos parentes dos judeus, mas nós não somos não. Nós não temos nada com esse povo. Já existia uma grande rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Então os povos vizinhos, fossem filisteus, edomitas, samaritanos, todos eles iriam atacar também a região de Canaã. Nesse período os judeus ainda estavam fragilizados, ok? Os muros ainda não tinham sido reconstruídos. Nós estamos estudando o ano 480, os muros só serão construídos no ano 455 a.C., ok? Então, a cidade de Jerusalém, nesse período, ainda estava fragilizada. Então, até a região de Canaã. Eu falei para vocês numa aula passada que talvez só escapariam os judeus que viviam na Grécia e lá na região da Espanha, que era uma região ainda pouco povoada, mas que, segundo a história, haviam judeus lá. Então, continuando na página 6, né? O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente, com toda humildade, Ester suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Ou seja, eles agora ela tinha, né, que pedir ao rei uma autorização para eles reagirem. Aquilo causaria um problema no rei. Lembre-se que eu contei para vocês. Esse rei provavelmente aceitou essa proposta horrível de Amã, que não era comum nos reis persas. Ele provavelmente aceitou essa proposta porque ele estava precisando de dinheiro para as suas guerras contra os gregos. Bom, então, agora quando ele coloca a proposta que os judeus venham a reagir, o que vai acontecer? Haveria mais mortes e, de alguma maneira, a arrecadação do reino iria cair. Não? Mas ele vai assumir o compromisso de dar essa autorização aos judeus. Né? Número 2, na página 7, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos medos e persas. Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Eu coloquei até o texto aí para nós lermos, porque ele assinou o documento sem imaginar que fosse atingir alguém que ele amava tanto, que era Daniel. Mas ele, então, como assinou o documento, ele teve que fazer cumprir a lei e lançar Daniel na cova. Veja, Daniel 6:8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E o versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Nós conhecemos a história. O rei vai se sentir pressionado. Colocaram ele numa armadilha, né? Colocaram ele numa armadilha. Quem levou a proposta já tinha como alvo Daniel. Ele teve que colocar Daniel na cova dos leões, mas depois também, quando ele viu que o Deus de Daniel operou, ele pegou: bom, agora também eu vou punir aqueles que me incitaram contra Daniel. Ok? Bom, vamos para a página 8, o número 3, que diz o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem
que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. Então, ele cita Esther 8, versículo 8 a 13. Eu coloquei aí para ler com vocês, né? E sugiro vocês lerem com os alunos. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivãs do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura, e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos de correios a cavalo, e que cavalgaram sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e províncias que com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Ou seja, eles vinham para apertar crianças e mulheres e saquear os despojos dos judeus. Nós veremos que os judeus não vão querer saquear o despojo deles, numa atitude como que dizendo, olha, o dinheiro de vocês nem me interessa, os bens de vocês nem me interessam. Isso vai ser bem importante. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então, veja, a ordem saiu no terceiro mês. E só era para ser cumprida lá no 12º mês, né? Então, vamos dizer, o império era muito longo, foi um dos impérios mais longos que existiu. Se você olhar no mapa, a Índia hoje, a Índia passa por diversos países hoje ali, que é Kurdistão, diversos países, a própria Pérsia, né, o Irã, a Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, a Síria, a região da Turquia atual, a região de Canaã, a região do Egito, toda essa região pertencia à Pérsia. Então tinha que se correr por esses países todos, onde os judeus estavam se lamentando, né? Agora vai chegar uma nova notícia. Olha, saiu aquela notícia que vocês seriam mortos, né? Mas agora saiu uma lei, uma ordem que vocês podem se defender. Quando vierem saquear os bens de vocês, atacar as mulheres e as crianças, vocês vão poder reagir. E o versículo 13. E uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Vamos dizer, aqueles que vinham, que pensaram, né? Bom, a oportunidade de nós tomarmos os bens dos judeus, matarmos os judeus, e com o apoio do exército persa, né? Aquelas pessoas estavam se preparando para vir nesse ataque. E o que ocorre? Agora sai uma ordem que os judeus têm direito de reagir. Eu até destaquei aí em azul também um texto da revista que é bem importante, que ele diz: o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. E a razão, eu coloco abaixo para vocês, olha, a razão do ódio era a religião da Babilônia, que era praticada em todo o mundo antigo. Os persas praticavam a religião da invocação ao mundo dos mortos, até hoje praticada naquela região pelos muçulmanos. É a doutrina também conhecida como purgatório. Então, onde os judeus viviam, eles tinham um problema porque a religião deles afirmava que só havia um Deus. E que esse Deus não aceitava purificação dos mortos, invocação ao mundo dos mortos.
E se havia só um Deus, os outros deuses eram falsos. Então isso gerava uma ira entre os povos pagãos, vamos chamar assim, né? Os outros povos, os gentios. E essa ira se mantém até hoje. Essa ira se mantém até hoje. Eu sempre cito como exemplo a irracionalidade, o problema que existe, porque aqui no Brasil fizeram uma passeata lá em São Paulo, uma passeata gay, e tinha alguns gays lá com uma faixa Viva o Hamas. Esse Hamas, ele mata os gays. Se eles capturam um gay lá na faixa de Gaza, eles levam num prédio de 4, 5 andares e jogam ele lá de cima. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar a história de muitos gays da faixa de Gaza que eles fogem dali e eles vão se abrigar onde? Até pela fronteira, né? Eles vão se abrigar em Israel. Porque eles sabem que lá em Israel, eles têm até direito a voto. Eles podem participar das faculdades, estudam nas faculdades judaicas, né? E apesar dos israelitas também, pela lei do Antigo Testamento, considerar pecado, mas os judeus respeitam, não jogam eles de cima do prédio. Então, como que homossexuais colocam uma faixa Viva o Hamas para criticar Israel, e sendo que esse Hamas tem ódio e mata os homossexuais? Então, essa incoerência é por quê? Porque existe um ódio cego, um ódio espiritual, um ódio estranho e um ódio cego, que as pessoas simplesmente, né, como o presidente do Brasil, ele comparou a reação que Israel está tendo, né, contra o Hamas para tentar resgatar ainda mais de 100 prisioneiros israelenses que estão lá, civis. O país tem a obrigação de fazer aquilo. E ele comparou aquilo ao Holocausto. Israel não está lá defendendo o extermínio do povo palestino. Não. Inclusive, Israel falou para o povo palestino, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Eles lançaram folhetos falando, olha, vocês, né, o cidadão comum, vocês não precisam nem fugir. Podem vir que nós vamos alimentar vocês. O exército está indo preparado para alimentar vocês e proteger vocês. Veja, eu estava vendo hoje de manhã na CNN que Israel agora está atacando o Líbano, mas ele está atacando o Hezbollah, um grupo terrorista, mas que também é um partido político lá no Líbano, né? Mas existem libaneses que estão do lado de Israel porque querem se livrar desses terroristas. Mas aí, de novo, hoje o presidente do Brasil fez um discurso na ONU criticando Israel pela ação que Israel está fazendo lá contra o Hezbollah. Meu Deus, o Hezbollah lançou cerca de 3.000 foguetes desde do dia 7 de outubro, quando houve a invasão, né, de 2023, né, 7 de outubro de 2023, que ocorreu a invasão. O Hezbollah, ele já enviou cerca de 3.000 foguetes contra Israel, e tanto que o norte de Israel, a população de Israel está se retirando, porque são foguetes lançados contra a população civil. E Israel, ele quando vai fazer um ataque, que ele identifica onde estão os lançadores de foguetes do Hezbollah, ele envia mensagem para os libaneses, olha, nós temos que atacar os terroristas que estão aí no território de vocês. Cidadão comum, se afaste para você não ser atingido. Ou seja, uma guerra é sempre horrível, mas é uma guerra ética, em que você não está atacando civil, enquanto os grupos terroristas, eles atacam os civis, né? Bom, na página 11, eu coloquei aí em verde o texto que a revista até sugere, Esther, capítulo 9, versículo 15, que diz: e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém o despojo não estenderam a sua mão. Ou seja, foi dado aos judeus o direito de se defender,
e agora eles estão reagindo. Bom, eu coloquei um texto aí abaixo para vocês, é um documento interessante. No livro de Esther, não vem todo o documento da carta que o rei escreveu e que foi espalhada por todo o império. Mas um livro muito interessante, se você gosta de história de Israel, é o livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Então, eu vou ler pelo menos um trecho aí da carta com vocês. Então, eu coloco: o historiador judeu Flávio Joséfo descreve o texto da carta. É um documento histórico importante, né? As cartas estavam assim exaradas. O grande rei Assuero, que ele chama aqui de Artaxerxes, a todos os governadores de nossas províncias e a todos os nossos oficiais, saudação. Acontece muitas vezes que aqueles aos quais os reis, por um excesso de bondade, cumulam de benefícios e de honra, deles abusam. Ele está falando de Amã, né? Não somente desprezando os seus inferiores, mas se elevando com insolência contra os seus próprios benfeitores, como tivessem deliberado abolir toda espécie de gratidão entre os homens, e julgassem poder enganar a Deus e esquivar-se a justiça. Assim eles, quando o favor de seus príncipes os constituiu em autoridade no governo de seus estados, em vez de cuidar somente do bem público, não temem surpreendê-los pelo excesso de suas inimizades particulares, e nem receiam em oprimir os inocentes com calúnias. Ou seja, tudo isso para justificar que houve um erro na primeira carta. Para dizer, né, eu confiei em uma pessoa, Amã, mas agora eu vou corrigir, não vou desfazer a carta, mas vou corrigir, dando direito às vítimas de reagirem. Ele prossegue: isso não é apenas uma ideia ou simples suposição ou exemplos passados, mas um crime que os nossos próprios olhos testemunharam e que nos obriga a no futuro não prestar fé tão facilmente a qualquer acusação, mas cuidar antes de indagar da verdade, a fim de castigar severamente os culpados e proteger os inocentes, julgando de uns e de outros por suas ações e não pelas palavras. Amã, filho de Amedata, amalequita de nacionalidade e por isso estrangeiro, e não persa, educado por nós com tal honra que o chamávamos como chamávamos nosso pai, razão pela qual havíamos ordenado que todos se prostrassem diante dele, e considerado o primeiro depois de nós, não pôde conservar-se em tanta honra, nem guardar moderação em tão grande prosperidade. Sua ambição levou-o a atentar contra o nosso país, chegando mesmo a querer persuadir-nos de mandar matar Mardoqueu, a quem devemos a vida, porque Mardoqueu tinha denunciado a conspiração, né? E a procurar com os seus artifícios fazer a rainha Esther, nossa esposa, correr o mesmo perigo, a fim de que, privando-nos das pessoas mais queridas, afeiçoadas e fiéis, ele pudesse apoderar-se da coroa. Como, porém, reconhecemos que os judeus, cuja ruína ele nos fez decretar, não são culpados, mas, ao contrário, observam uma disciplina muito santa e adoram ao Deus que nos pôs o cetro nas mãos, tal como nas de nossos predecessores, e que conserva esse império. Não nos contentamos em apenas isentar esse povo do castigo que lhe seria infligido. Bom, eu vou ler até aqui, tá bom? Mas importante essa parte aqui que ele falou, adoram ao Deus que nos pôs o cetro nas mãos. E eu não coloquei aqui, mas depois eu vou colocar, e gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Veja, o avô de Assuero, né, que era Ciro, ele escreveu o seguinte, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra de Yahvé, ele cita o nome Yahvé no documento dele, por boca de Jeremias, despertou Yahvé o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. É a esse texto que Assuero está fazendo referência. Então, Ciro havia dito que o Deus de Israel lhe colocou sobre todos os reinos. Bom, por que Ciro teria dito isso? Não está na Bíblia, o que eu vou contar para vocês agora é história judaica, tá bom? Mas segundo a história judaica, Daniel, ele quando ficou sabendo das conquistas de Ciro, ele foi até o encontro de Ciro e falou das escrituras de um profeta de Israel chamado Isaías, que citou ele pelo nome, Ciro, e falou, né, que ele iria conquistar os reinos do mundo e autorizar os judeus a voltarem para a terra de Canaã e a reconstruir o templo. E Ciro falou, bom, se isso é verdade, porque conquistar a Babilônia era praticamente impossível, né? E ele conseguiu conquistar e ele escreveu esse documento. Bom, Assuero está aqui reconhecendo. Imagine, agora essa ordem vai para todo o Império Persa, dizendo, olha, mais uma vez, quem nos deu o reino foi o Deus de Israel. E agora ele vai fazer o quê? A partir disso, vocês podem ler depois o restante, conclui na página 14. Depois disso, ele vai autorizar, tá bom, os judeus a reagirem. E o exército, as autoridades do Império Persa não deveriam estar contra os judeus, mas deveriam ajudar os judeus na sua defesa. Ok? Na página 14, o capítulo 2 diz: a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Eles teriam sido mortos no dia 13, né? Então, puderam reagir, se defender, e agora eles fazem festa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim, ou a festa da sorte. Amã havia lançado sorte, que é pur em hebraico, né, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Eu coloquei aí na página 15 para vocês um gráfico que ele retrata as festas judaicas, um gráfico bem interessante que eu achei na internet, que ele retrata as festas judaicas, e você pode ver ali, bem na parte superior, onde está a festa Purim, porque ela fica no último mês, que é o mês de Adar, né? Ok? E o mês seguinte já tem a festa de Páscoa. Então, no 14º dia do mês de Adar, exatamente um mês antes da Páscoa, que é também no 14º dia, tá bom? Do mês de Nissan. Adar é o último mês do calendário judaico e Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Então, exatamente um mês antes, eles celebram essa festa. E celebram até hoje. Tá bom? E celebram até hoje essa festa que celebra o momento em que eles puderam se vingar. E vocês sabem que Israel ele se desenvolveu de uma maneira. Israel ele existe, irmãos, como nação há 76 anos. Israel vai comemorar 80 anos de existência agora no ano 2028. Israel existe há 76 anos. Israel desenvolveu uma tecnologia, hoje ele é o líder mundial em inovação tecnológica.
Um exemplo foi agora esse grupo terrorista Hezbollah, que ele fazendo ataques a Israel, e Israel sempre conseguia identificar aonde eles estavam localizados, porque se você usa celular hoje, você sabe que hoje, por exemplo, tudo que você tem no celular, a Google consegue te localizar. Se você não sabe, a Google ela consegue ligar a câmera do seu celular sem a sua autorização e te gravar. Então consegue se localizar tudo, tá ok? Então eles pararam de usar celular. Eles passaram a usar aqueles pagers de mensagem que a gente usava lá na década de 90. Eles falaram, esses aqui não dá para Israel rastrear. Só que Israel tem uma tecnologia que faz a bateria daqueles pagers superaquecer e explodir. E assim foram mortos muitos terroristas do Hezbollah. Bom, infelizmente também foram mortos políticos do Líbano e políticos do Irã. O embaixador do Irã lá no Líbano estava usando esse pager também. Por que um político, um embaixador do Irã, que se diz não ser terrorista, apesar que sabe-se que eles financiam os grupos terroristas, por que eles estavam com o aparelho de comunicação dos terroristas? Isso mostra como o Irã e até políticos do Líbano estão envolvidos com os grupos terroristas. Aí agora eles pararam de usar esse aparelho. Como eles vão se comunicar agora? Eles têm que se comunicar por celular. Então a tecnologia de Israel hoje, se vocês não sabem, foi Israel que criou esse sistema de comunicação sem fio. Esse que nós chamamos de Wi-Fi, Quem foi que criou isso? É Israel. Essa comunicação no mundo, em primeiro lugar, ela passa por Israel. Então Israel, irmãos, ele sabe de tudo que acontece no mundo. Israel sabe de tudo que acontece no mundo. Isso graças à inovação tecnológica. Nós sabemos que a tecnologia vai continuar se desenvolvendo e Israel, como já é o país número 1 do mundo em inovação tecnológica, Israel vai continuar avançando e o seu domínio, provavelmente o novo sistema que eu estou falando para vocês não é uma profecia, é interpretação. Provavelmente o novo sistema de energia que o mundo vai usar provavelmente virá de Israel, porque hoje o mundo sabe que o petróleo está acabando. Eles estão procurando energia solar, estão procurando outros sistemas. O país que for líder em inovação tecnológica provavelmente vai desenvolver um novo sistema de energia para atender o mundo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram por causa do petróleo. A guerra do Golfo, que os Estados Unidos invadiu o Iraque nos anos 90, foi por quê? Foi por causa do petróleo, porque o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, que queria o petróleo do Kuwait. Então, o petróleo é o quê? É a energia que o mundo utiliza hoje. A grande maioria dos veículos do mundo usam energia vindo do petróleo, gasolina e outros derivados. Bom, no final da página 15, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Número 3, a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther, capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Até então ele não sabia. Na nossa tradução só diz que revelou quem ele era, mas ele botou a nova versão Almeida atualizada. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã. Esther o pôs sobre a casa do Agagita. É semelhante à palavra do faraó que disse
que todo o Egito estava nas mãos de José, tá bom? Só o faraó estava acima dele. Então, Mardoqueu ele foi colocado como governador do Império Persa. Ele era o segundo, por ser uma pessoa de confiança em todos esses impérios, as revoltas e aqueles que acabavam matando, tanto que a história que diz que Assuero vai acabar sendo morto, né, numa cilada. Nós conhecemos a história do homem que fundou o Império Romano, o César, ele acabou sendo morto pelos senadores. Então, todos esses reis sabiam o risco que eles corriam. Então, ter alguém de confiança próximo deles era fundamental, né? Bom, eu coloquei aí na página 16 também o texto que ele cita de Esther 10:3 em verde, que diz: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. E na página 17 eu comento: Mardoqueu foi na Pérsia, o que José foi no Egito. E poderia colocar também o que Daniel foi na Babilônia, ok? Na página 17 ainda, o capítulo 3, ele diz: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Isso aqui é um ponto bem importante. O tema da revista está ligado à família, e em especial o estudo de duas mulheres, né? Então, aqui vai mostrar como a mulher é importante na história. E aqui eu quero também destacar uma coisa para vocês. As igrejas evangélicas, que na história são chamadas normalmente de anabatistas ou batistas, essas igrejas são as igrejas que valorizam as mulheres, tá bom? Porque para Deus a mulher é importante no ministério. Nós vemos isso, inclusive, no ministério de Jesus. Um cristão de verdade, ele sabe a importância da mulher, o marido, no caso, com a sua esposa, ou no caso, o pastor, de ter mulheres trabalhando com ele. Eu fui criado na Assembleia de Deus, fui criado na minha casa, onde eu nasci, ficava ali no Morro do Ouro Preto, no Meier, e era um ponto de pregação da Assembleia de Deus. E eu cresci vendo a Assembleia de Deus crescer, irmãos, pelas mãos das mulheres. Por quê? Porque os maridos, meu pai, por exemplo, ele ia trabalhar. Saía de manhã cedo, no tempo que não tinha nem geladeira. Como é que a minha mãe fazia? Minha mãe acordava 3 horas da manhã para fazer comida fresquinha, porque senão a comida azedava. E aí meu pai acordava 5 horas da manhã com a marmita já pronta, quentinha, embrulhada. Ele saía, porque não tinha geladeira, ele ia comer aquela marmita lá no meio-dia, né? Ok? Então, meu pai ia trabalhar, os homens iam trabalhar. Hoje as mulheres trabalham, mas naquela época, não. E as mulheres trabalhavam, visitando, em oração, tudo. Então, a Assembleia de Deus, ela cresceu muito pelo trabalho das mulheres, pelas mãos das mulheres. E aqui ela vai citar até alguns exemplos de, principalmente, mulheres da Assembleia de Deus. Bom, vai citar luceranas também, esposa de Lutero, que eu nem citaria, porque luterano, eu sempre falo com vocês, tem aquele problema, aquela igreja pratica essa religião de invocação ao mundo dos mortos. Mas, então vocês destaquem isso. A Assembleia de Deus, ela cresceu muito. E na história das igrejas anabatistas e das igrejas batistas, as mulheres sempre tiveram destaque, sempre tiveram importância. Tá bom? Então, número 1, ele diz: uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Aqui ele está falando dessa, às vezes, disputa que existe nos dias atuais, né? De alguns homens que se colocam como machistas, mulheres feministas. Isso é uma coisa horrível. Isso aí é para colocar o homem contra a mulher contra o homem.
Não é assim que se corrige os relacionamentos. Se existe problema no relacionamento, um homem que não trata a mulher com respeito, a mulher que não trata o homem com respeito, não é através do feminismo ou do machismo, tá bom? Porque, na verdade, esses movimentos, o propósito é aumentar o conflito. O propósito é aumentar o conflito, ok? Ele prossegue. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Lembre-se de como ela chegou na presença do rei, colocando tantas coisas, né? Se eu tenho agradado e tal. Então, era um pedido mostrando o grande respeito que ela tinha pelo marido. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vaste. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Como falei do feminismo, o feminismo ele vai tentar colocar a mulher numa posição de que ela não tem que respeitar o homem, né? A mulher tem que respeitar o homem como líder, ok? E quando eu falo assim, como o homem tem que respeitar a mulher? O homem tem que respeitar a mulher como modelo de amor nesse mundo, porque é uma coisa preciosíssima, tá bom? Se o homem é o líder que Deus estabeleceu na criação, a mulher é o modelo de amor que Deus estabeleceu aqui na terra. Por isso que Jesus Cristo sempre olhava com carinho para as mulheres, porque as mulheres, elas demonstraram grande amor por Jesus, porque a mulher é um modelo de amor. Estou falando aqui de amor divino. Nem pense naqueles loucos que dizem que tinham mulheres que eram apaixonadas, que Jesus até teria tido esposa e mulher. Nada disso. Estou falando de amor, como Esther, claro, amou seu marido, mas a mulher é um modelo de amor em tudo no mundo. Se acontece alguma catástrofe, vamos dizer, uma pessoa que não é nosso parente, tá bom? O homem sente, a mulher sempre sente mais. Se nós vemos alguém sofrendo, eu sinto, aquilo me dói. Na mulher dói muito mais, porque a mulher, Deus criou ela com esse modelo de amor. E as mulheres, elas têm que pensar nisso, né? Elas têm que pensar nisso e não olhar para o feminismo. Não é assim que a mulher vai ganhar honra diante de Deus e na humanidade, né? Mas diante de Deus e diante da humanidade, mas principalmente como modelo de amor. Porque certamente foi isso, né, que causou ainda mais amor em Assuero por Esther. Essa mulher, além de me tratar com honra, tudo, essa mulher arriscou a vida dela, tudo, né? Essa mulher, ela ama esse povo. Para você arriscar a sua posição, tudo, é porque você é um modelo de amor. A mulher é um modelo de amor. Isso é bonito na mulher, ok? E podemos dizer até mais bonito do que a liderança do homem, né? Aí no item 2 ele fala da banal guerra dos sexos, ok? Que as escrituras condenam. No capítulo 3 ele fala o contexto cristão. Ele fala o seguinte: além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como, eu acrescentei em verde aí entre colchete, né? A luterana Catarina Vambora, que foi a esposa de Lutero, né? Eu evitaria citar, tá bom? A metodista Susana Wesley, que, os metodistas é mãe do John Wesley, né? Okay? A congregacional, que aí nós já estamos entrando no campo dos cristãos, tá bom? A congregacional Sarah Kelly, que ela foi aquela mulher que veio para o Brasil, que iniciou a escola dominical. Alguns dizem que eles eram anglicanos, eles não eram. Anglicano batiza recém-nascido, congregacional não batiza recém-nascido. Congregacional, Assembleia de Deus é uma igreja congregacional. Eu tenho dito para vocês que a Assembleia de Deus, ela é uma igreja batista. Tecnicamente, a Assembleia de Deus é uma igreja batista. O que significa ser uma igreja batista? Uma igreja que não batiza recém-nascido. E o que significa ser uma igreja congregacional?
que é o exemplo da Sarah Kelly. Uma igreja que a congregação decide. Na Assembleia de Deus, a congregação decide, ok? Então, a Assembleia de Deus é também uma igreja congregacional. Aí ele cita também uma reformada holandesa, Corrie ten Boom, uma batista, Ruth Graham, e no contexto assembleiano, aí cita, né, a irmã Celina, que foi a primeira batizada no Espírito Santo aqui no Brasil, e aí esposa de missionário, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Vingre. A Frida Vingre, por exemplo, eu tenho história da participação dela na obra missionária do Gunnar Vingre. Quando o Evangelho veio aqui para o Rio de Janeiro, há 100 anos atrás, como foi que nasceu, né, a obra missionária aqui no Rio de Janeiro? A Frida Vingre, ela gerenciava, enquanto o Gunnar Vingre estava pregando, resolvendo questões, né, ela organizava os missionários que vinham e para distribuir missionários pelo Rio de Janeiro. Por exemplo, eu estive pregando numa igreja que foi uma igreja fundada por orientação da Frida Vingre. Ela pegou 2 missionários e enviou eles e falou assim: olha, tem aqui a linha de trem que vai da central do Brasil até a raiz da Serra de Petrópolis. Você vai pegar esse trem, vai até a última estação e lá você vai começar a procurar um local para alugar. Está aqui o dinheiro, você vai alugar o local e vai abrir uma igreja, né, que nesse período, né, 1924, já era Assembleia de Deus. Tá bom? Então você vai abrir lá uma Assembleia de Deus. E eles abriram aqui no Rio de Janeiro, lá no bairro da Taquara, próximo da raiz da Serra de Petrópolis. Eu estive pregando nessa igreja. Então, as mulheres tinham uma participação importante, a Frida Vingre teve uma participação importante. E cita aqui muitas mulheres notáveis em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Eles não citaram aqui, mas na história das igrejas anabatistas, nós temos muitos documentos escritos por mulheres. Por quê? Porque os maridos, normalmente, eles tinham que trabalhar na roça, no campo, e não tinham tempo de estudar. E as mulheres, elas normalmente aprendiam a estudar em casa. Por exemplo, a minha mãe, ela foi quem ensinou meu pai a ler. Meu pai, quando ele aceitou Jesus, né, e se casou com a minha mãe, foi para a igreja de Petrópolis, e chegou lá, o pastor falou para ele: mas como você não sabe ler, cristão tem que saber ler, você tem que ler a Bíblia. Sua esposa sabe ler? Sim. Então ela vai te ensinar a ler, eu quero você lendo aqui. Meu pai, ele, por exemplo, ele nunca votou, porque ele nunca foi à escola. Criado no interior, né, lá em Casimiro de Abreu, vivia trabalhando, nunca teve tempo de estudar. Já as mulheres, elas normalmente tinham mais tempo para estudar e as mulheres se destacavam mais. Por exemplo, eu falo no Bethlehem, o seminário que eu dirijo, os alunos das maiores notas sempre foram as irmãs, ok? Então, na história das igrejas anabatistas, as mulheres sempre tiveram esse papel importante. Isso é bom contar para as irmãs, para que as irmãs ainda hoje continuem vendo a importância delas no trabalho da igreja. Tá bom? Aquele trabalho de visitação que as irmãs faziam, hoje diminuiu, porque nós estamos vivendo uma sociedade que as mulheres têm que trabalhar. A maioria das mulheres tem que ajudar o marido no trabalho, né? Mas, mesmo assim, as mulheres ainda têm uma participação importante na obra cristã. E na página 20 está a nossa conclusão, né? Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nestas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo.